que entra a parte dos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos, que são as artérias, as veias e os capilares. As artérias é por onde o sangue sai do coração. As veias é por onde o sangue retorna ao coração. Então, as artérias é o local onde o sangue sai do coração e vai para os tecidos do corpo. E as veias é por onde aquele sangue retorna para dentro do coração, ou seja, retorna lá pelos átrios, e as artérias, o sangue que vai para as artérias vem dos ventrículos, né? Então, a artéria e as veias têm essas funções. Essas artérias, elas vão se ramificando em vasos com diâmetros menores, que são chamados de arteríolas. Então, essas ramificações das artérias. E as veias, elas também têm as ramificações, que são as vênulas. Quando a gente fala sobre artérias e veias e essas ramificações, entra em questão os capilares. Os capilares são os prolongamentos das arteríolas lá, e eles têm um diâmetro bem pequeno. Entretanto, são a estrutura com maior vasos sanguíneos do nosso corpo. E nesses capilares que ocorrem as trocas de oxigênio, de nutrientes e de CO2. Esses capilares, então os capilares que vai lá das artérias, vai lá para o nosso corpo e vai se ramificando e se tornando esses capilares, eles fazem as trocas lá nos tecidos, deixam o oxigênio, pega o CO2 e eles são passados esse sangue para os capilares venosos, né, das veias, são transformados em vênulas, vão aumentando o seu diâmetro até se transformarem em veias e retornar o sangue para o coração. Então é um ciclo fechado. Então o sangue sai do coração pelos ventrículos lá, eles contraem e jogam o sangue nas artérias. As artérias se ramificam e vão diminuindo o seu diâmetro e se transformando em arteríolas. Essas arteríolas, elas continuam se ramificando até chegarem aos tecidos. Fica uma grande quantidade de vasos sanguíneos com diâmetros menores, que são chamados de capilares. Os capilares entram em contato com os tecidos do corpo e fazem as trocas gasosas, as trocas de oxigênio, as trocas de nutrientes. Eles são passados, os capilares das arteríolas, eles vão ser passados, os capilares venulares, vão ser transformados em vênulas, vão aumentando o seu diâmetro até retornar ao coração pelas veias. Então, é um processo, é um ciclo fechado desses vasos sanguíneos aí. Como que eles vão se ramificando desde a saída do coração até chegar aos tecidos e como o sangue ele deve retornar ao coração para começar tudo novamente. É um ciclo. Aqui tem a imagem das artérias e das veias do coração. Quando a gente olha aí o lado direito do coração, que é o lado que está aí em azul, as veias que chegam no átrio com o sangue desprovido de oxigênio, né? Que são as veias que estão vindo dos nossos tecidos depois das trocas gasosas. O lado direito do coração é um lado que trabalha com o sangue pobre em oxigênio e rico em CO2. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. O lado esquerdo do coração já trabalha com o sangue rico em oxigênio e pobre em CO2. Então, o lado direito do sangue do coração recebe o sangue pelas veias cavas superior, dos membros inferiores, o sangue vem pela veia cava superior, e veia cava inferior, que retorna o sangue para o coração dos membros inferiores. E ele sai do ventrículo pela artéria pulmonar. Nós vamos ver daqui a pouco que ele vai até o pulmão para que seja oxigenado novamente. O sangue chega ao ventrículo, ao átrio esquerdo, ao lado esquerdo aqui do coração, pelas veias pulmonares, e sai do ventrículo esquerdo pela artéria aorta e suas ramificações.
Então, aqui é só uma imagem que mostra as veias e as artérias do coração. Aqui eu coloquei uma imagem de toda a estrutura do coração, onde vocês podem visualizar esses pontos que a gente falou anteriormente. Eu vou colocar também algumas videoaulas, caso alguém queira relembrar essas estruturas, porque elas são importantes quando se explica a matéria e quando vocês vão ter que ter conhecimento de alguns pontos da anatomia, quando é citado no decorrer do conteúdo. Aqui eu marquei alguns dos pontos principais de tudo que a gente falou anteriormente. Nós citamos algumas vezes aí no decorrer da apresentação que existe todo um circuito, todo um fluxo sanguíneo e que o sangue ele sai do coração, vai para os tecidos, volta para o coração sem oxigênio devido às trocas. Então existem dois circuitos que a gente vai falar a partir de agora, que é o circuito pulmonar e o circuito sistêmico. O que é isso? Como eu disse para vocês, o coração é dividido em lado direito e lado esquerdo. O lado direito, que é representado nos livros e em qualquer local pela cor azul, ele é um sangue pobre em oxigênio e rico em CO2. Esse sangue ele vem proveniente das trocas já ocorridas no tecido. Então, é aquele sangue que chega aqui aos átrios pela veia cava superior e inferior, que a gente viu na estrutura logo atrás. Então, ele chega ao átrio direito, já pobre em oxigênio e rico em CO2, proveniente dessas trocas dos tecidos, e ele sai do coração pela artéria pulmonar e se dirige ao pulmão, como a artéria vai, o nome aí nos ajuda. Essa transição do sangue do coração pelo ventrículo direito, pela artéria pulmonar e até chegar aos pulmões é chamado de circuito pulmonar. Ao chegar no pulmão, esse sangue ele é liberado o CO2 existente e é adicionado oxigênio nesse sangue. Então, o sangue passa a ser oxigenado novamente pelas trocas capilares que ocorrem nas veias, lá que a gente viu. Então, o sangue passa a ser oxigenado novamente. Esse sangue, ele retorna para o coração, concluindo o circuito pulmonar pelas veias pulmonares. Então, ele vai até o átrio e agora pelo lado esquerdo do coração, que é um lado de sangue rico em oxigênio e pobre em CO2. Então, ele retorna ao coração pelo lado esquerdo, vai para o átrio esquerdo lá pelas veias pulmonares, passa para o ventrículo esquerdo e ele é bombeado para os tecidos corporais através da artéria aorta lá, aquela artéria bem grandona que a gente viu, que tem ramificações. Então, aquela artéria bombeia o sangue para todos os tecidos do corpo. Então, esse sangue vai lá rico em oxigênio, rico em nutrientes, pobre em CO2. Quando ele chega nos tecidos, ocorre a troca lá entre os tecidos, ele recolhe os metabólicos, o CO2, então ele recolhe tudo isso, se torna um sangue pobre em oxigênio e rico em CO2 e metabólico. Então, ele retorna ao coração pelo lado direito e isso a gente chama de circuito sistêmico. Esse ciclo ele vai se repetindo a todo momento no nosso coração, no nosso sistema. Então, isso é um ciclo fechado e é um ciclo que ocorre a todo tempo. Quando a gente fala sobre o coração, e a gente já falou diversas vezes que o coração ele tem uma força, que ele vai bombear esse sangue, vai deixar o sangue em movimento, vai receber sangue, vai enviar o sangue, ele precisa de uma força para isso, certo? Então, o coração a gente vai falar agora sobre as camadas que reveste esse coração. A primeira camada, que é uma camada mais externa, ela é uma camada mais serosa, e ela inclui capilares sanguíneos, fibras nervosas, e ela tem uma espessura mais fininha, e ela é chamada de epicárdio ou pericárdio visceral. Então, ela é a camada mais externa do coração. A camada intermediária
é chamada de miocárdio e é o músculo do coração. Então, é o tecido muscular cardíaco. Ele tem também a rede sanguínea, os capilares sanguíneos, mas a principal função dessa camada é a contração muscular. Como ele é um músculo, um tecido muscular, ele realiza contração. E essa contração que auxilia que o sangue seja ejetado para os tecidos musculares, para os tecidos corporais, através dessa ejeção desse sangue pelas artérias. Então, a força que o coração tem para ele se contrair, para ele expulsar esse sangue, vem desse músculo, que é chamado de miocárdio. A parte mais interna, o revestimento interno, que é mais formado por fibras elásticas e colágenas, é chamado de endocárdio. Então, ele tem uma estrutura mais de revestimento interno e protege as câmaras, as válvulas do coração. Agora, a principal coisa que a gente vai falar aqui agora é do miocárdio, que é a célula muscular, o tecido muscular do coração. O miocárdio ele tem